Tem um monte de gente falando, um monte de gente reclamando, mas não há muito mais o que o governo Lula possa fazer em termos de articulação no Congresso Nacional, não. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar também do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 11 de junho, são agora 6 horas da manhã e já tem várias manchetes, comentários, os analistas políticos da grande imprensa, das redes sociais, enfim. Todo mundo falando que o governo tem um problema de articulação política, que está tudo errado, que isso e aquilo. Essencialmente, nas últimas semanas para cá, quando teve algumas votações que foram tidas como derrota do governo Lula, eu já fiz diversos comentários aqui, diversos vídeos sobre essa questão da relação com o Congresso Nacional. De um tempo para cá, algumas figuras da imprensa tradicional começaram a dizer o óbvio, né? Que não precisava, não adiantava, melhor dizendo, apenas a divisão de poder, de espaço, porque esse perfil desse Congresso ele está mais ligado em emendas e coisa que o valha. E aqui no blog do Cadu Amaral isso já foi dito há muito tempo, praticamente desde o início do governo Lula, porque lá em maio de 2023, o Arthur Lira disse que não queria ministérios, que os parlamentares não queriam espaço, queriam dinheiro, queriam emendas, enfim. Mas tudo bem. Então eu vou voltar aqui ao tema agora para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Não que eu saiba, domine tudo o que está acontecendo, mas ajudar nessa discussão, enfim. Os pontos de vista ajudam a entender o todo. O Lula elegeu em 2022, junto com ele, os partidos mais próximos, parlamentares, 123 deputados federais, no total de 513. Se a gente for comparar em termos de quantidade, em 2002, o Lula elegeu 128 parlamentares. Ou seja, nós temos ali praticamente o mesmo número, diferença de 5 parlamentares. Então, o que é que mudou daquele Congresso de 20 anos atrás para esse Congresso de agora, né? Ou mais precisamente, Câmara dos Deputados? Primeiro, o poder que o Congresso Nacional tem agora que não tinha naquela época. Segundo, essencialmente, o perfil. Há 20 anos, uma divisão de poder, ministérios e tal, aquela coisa que é por lá, garantia a votação dos partidos e nunca se os partidos foram homogêneos em todas as pautas apresentadas pelo Palácio Planalto. Isso é um equívoco que a imprensa grande fica jogando para parecer que derrotas em votações no Congresso são maiores do que são. Porque nunca teve, né? Porque você vira e mexe assim, parlamentar da base vota contra o governo, parlamentar da base não sei o quê. Nunca foi assim. Tampouco, ou melhor dizendo, também nunca a oposição sempre blocou contra as votações que saem do Poder Executivo, em nenhum governo. Isso nunca se deu em nenhum governo. Mas o que, é que a gente tem hoje, né? Para além dessa coisa do dinheiro, das emendas, né? Os parlamentares estão cada vez mais mini-executivos, porque é um parlamento cada vez mais dominado pelo centrão, e não só do ponto de vista numérico, mas na forma do ser parlamentar, na forma de fazer política, ou seja, é só com emenda, porque eu sou um mini-executivo, eu não defendo nada, não defendo nenhuma concepção de sociedade, eu não tenho posição aberta sobre nada, apesar de ter posições, mas não as defende, porque vai sempre só fazendo esse jogo de emenda e tal, e não estou falando de desvio, estou falando nada disso. Pega a emenda, joga na minha base, meu prefeito vai lá, inaugura
escola, uma praça, etc., né, constrói, eu vou lá inaugurar, o prefeito diz, olha, aqui foi construído pelo deputado Cadu, etc., enfim, esse jogo. Mas há também outras questões, né? O recente processo político histórico brasileiro causou uma difusão, uma fragmentação nos partidos, como somente os não ideologizados, né? Os mais ideologizados é mais homogêneo, a, a composição é mais homogênea, né? Mas os partidos da base, como republicanos, PP, essas coisas aí, eles são mais fragmentados agora do que eram 20 anos atrás. E, no geral, nós temos um Congresso mais conservador, né? E que, como eu já disse, entendeu a força que tem o parlamento de impor suas vontades, de brecar, etc. Hoje o parlamento controla uma boa fatia do orçamento da União. E isso tende a aumentar nos próximos anos, salvo uma mudança de perfil do Congresso Nacional. E enquanto o Centrão dominar as eleições legislativas, isso não vai acontecer. Mas, via de regra, nós temos um Congresso que tem pouco compromisso mais geral com o país, independente da sua linha ideológica. Eles estão preocupados com a sua base ali. Se a minha base eleitoral ela tende a votar mais à esquerda, eu tendo a votar mais à esquerda. Se ela é mais à direita, eu tendo a votar mais à direita e ponto final. Mas isso essencialmente no que interessa para aquela base. No que não interessa, não cheira nem fede para a minha base, eu voto como eu achar que devo. E geralmente é mais reacionário, mais conservador, porque os parlamentares desse chamado centrão, eles são mais conservadores, em graus diferentes, mas são mais conservadores, né? Então é isso, você só quer saber sua base. As tais pautas perdidas recentemente, elas não têm sido pautas prioritárias para o Palácio do Planalto. As prioritárias são as pautas econômicas e as que envolvem programas sociais. E elas têm sido aprovadas. Muitas dessas pautas já saem do Planalto recuadas, é verdade, para garantir as suas aprovações, mas elas têm sido aprovadas. O que tem as derrotas têm sido de temas considerados secundários pelo governo, que não deixam de ser importantes, tá? Não é esse o debate, é que não são a prioridade. A prioridade é a pauta econômica, até porque o pós-golpe da Dilma Rousseff dilapidou o Estado brasileiro, dilapidou programas governamentais importantes que garantiam o mínimo de bem-estar à população. Então, essas têm sido as pautas principais do governo. Mas vamos lá, o que chamou a atenção recentemente para essa coisa de que a articulação está tudo muito errado. Está tudo errado. A derrubada do veto do Lula sobre as saidinhas, a chamada saída de preso. Isso já era esperado, essa derrubada. Evidente que já era esperado essa derrubada, porque nós temos um Congresso que flerta com o populismo policialesco, o populismo judicial, e esses caras vão ter as eleições municipais agora, que retroalimentam esses caras lá de volta no Congresso Nacional. É evidente que isso ia cair. Isso é capaz de ser judicializado e vai aqui, lá, enfim. A gente teve o fim da desoneração. O governo pôs fim à desoneração de 17 itens da folha, 17 itens, né? Desoneração da folha de pagamentos para 17 setores. E isso foi derrubado, mas foi derrubado com um acordo com o governo. Então não foi derrubado, foi feito um acordo. O acordo diz que a partir de 2025 as empresas voltarão a contribuir com a Previdência, com um imposto de 5% sobre o total da remuneração dos funcionários. Ou seja, não foi uma derrubada concreta, foi um acordo, ficou, aspas, o meio termo. Sobre a criminalização da fake news, que eu fiz comentário aqui anteriormente. Né? Isso é o Congresso mostrando força. No governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro foi contra a aprovação dessa coisa de criminalizar as fake news. O Congresso empurrou goela abaixo. Aí agora o atual governo é a favor e o Bolsonaro vetou. Então o atual governo era a favor da derrubada do veto do governo Bolsonaro. E aí o Congresso faz o quê? Mantém o veto. Se a gente for olhar grosso modo, é o mesmo Congresso. Não diferença
poucas. É só o Congresso mostrando que pode, nesse caso aqui. Então, assim, além do que, os caras estão se protegendo, né? Porque vai vir campanha eleitoral, campanha eleitoral no município, muitos desses caras, inclusive, serão candidatos. Eles estão se protegendo, porque soltam muitas fake news. Né? Que é importante que a gente entenda as diferenças. Pode haver um engano, você tem o que é opinião, o que é que não é e tal. A fake news ela é aquela coisa deliberada. No jornalismo a gente chama o seguinte: o erro é a barrigada. Né? Quando há o erro. A mentira, não tem erro na mentira, porque a mentira ela é proposital, né? Esse nome em inglês bonito, fake news, é a mentira, né? Então os caras também, além disso, estão se protegendo. Todas as pautas de costumes, elas tendem a ser derrotadas. Com esse Congresso, elas serão derrotadas. Eu falei já aqui nesse comentário. Ou a gente precisa mudar o perfil do Congresso. Então, todas as pautas de costume tenderão a ser derrotadas. O governo não tem dado prioridade a essas pautas. Apesar dessas pautas terem consonância com o perfil ideológico do centro do governo, com Lula, com o partido dele, o PT, etc., com os principais partidos ideologizados da base. Tem essa identidade, tem esse compromisso, né? Tem isso como bandeira, mas os partidos de esquerda, com esses temas, ficam isolados no Congresso. E aí, com 123 deputados federais, não há o que fazer. É um isolamento muito grande, né? O momento agora para essas pautas é o de resistência, redução de danos e não de avanços. A luta política, em qualquer que seja a área, qualquer que seja a pauta, o tema, enfim, ela tem que ser tácita. Há momentos de avançar, há momentos de retroceder. Às vezes você tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. É assim que funciona. E esse momento é o de dar um passo atrás, é o de resistir, é o de evitar maiores danos. É a redução de danos, literalmente, nessas questões agora. A gente precisa mudar o Congresso Nacional. E para mudar o Congresso Nacional é preciso também mudar a concepção média da sociedade, a disputa hegemônica, o Gramsci, disputar a cultura política, a cultura da sociedade. Né? Tem a questão do MST que está aí pautada aí. E não há novidade dentro desse Congresso. Né? O MST sempre acaba, em tempos, alvos do Congresso da vez. Porque nós temos um poder político repleto de latifundiários ou de preposto desses latifundiários. E não é à toa que quadros do MST estão entrando para a política partidária e disputando eleições, tentando ter mandatos, se filiando a partidos, mais notadamente neste momento o PT, para disputar eleições. Estão corretíssimos. Entenderam a necessidade da ocupação dos espaços institucionais. Dito isso, diante desse Congresso que a gente tem aí, o que é que daria para o Lula fazer de diferente? Talvez maior presença, porque todo mundo tem dizendo que o Lula tem delegado muito essa coisa da articulação. Mas tirando isso, o que é que dá para fazer muito com esse Congresso? O que dá para fazer tem sido feito do ponto de vista da articulação política. O que é que os caras querem? Quando esses analistas falam aí, é o quê? Mais dinheiro para deputado, comprar deputado, é isso? Quer manchete de coisa de mensalão de novo? É isso? O que é? Então a gente precisa ter calma com as manchetes, né? O que é derrota mesmo do governo? O que é derrota da esquerda? As pautas, costumes, etc. Algumas dessas recentes derrotas, elas são derrotas da esquerda, não necessariamente do governo. Isso é um governo de frente ampla. Né? E outras nunca não foram prioridades. Nas pautas prioritárias não tem tido derrotas do governo, apesar das aprovações não serem tais quais foi pensado lá do começo, a vontade política do fazer de determinado modo. Isso também é verdade. Devagar com a dor. A política é um jogo complexo, não é uma briga de bater cabeça. A conjuntura agora, estamos no limite da permissão. E é sempre bom lembrar, né? Esse Congresso ele não quer
golpe, ou nenhuma. Porque golpe acabou a brincadeira de emenda. Então, assim, antes que o vídeo termine, é sempre bom ressaltar isso. Mas é isso, a política é o jogo de xadrez e você precisa acumular força para jogar isso. Para jogar esse xadrez, se você não acumula força, você não tá fazendo nada, tá só gritando. E aí o barulho nem chega lá.